Radioatividade. Eu nem olhei. São 5 horas e 22 minutos agora. Vamos conversar com o professor Edris Queiroz. Essa história que ganhou as manchetes nos jornais pelo mundo. 10 mil sapos mortos no Peru. Ô Edris, que é isso? Que desastre é esse? Oi, Carlos, boa tarde para a Madá e para os ouvintes aí da Rádio Jovem Pan do programa Radioatividade. Oi, Edris. Tudo bem? Tudo. Então, só uma coisinha legal para a gente estar esclarecendo para os nossos ouvintes, que é o seguinte, não são sapos, são rãs. Tá? Ô, Edris, qual que é a diferença entre sapo, rã e perereca? Então, cientificamente é uma coisa assim um pouco complexa para a gente explicar para os nossos ouvintes, né? Mas no popular as pessoas pensam que sapos são aqueles que têm dedos, né? Pererecas são aquelas que têm discos adesivos, né? Na ponta dos dedos, e as rãs são aquelas que têm as nadadeiras. Então essa seria uma característica básica. Mas isso foge a uma exceção, né? Nos animais a gente tem sempre coisas acontecendo e a gente não pode levar essa regra ao pé da letra para a gente conseguir identificar esses animais. Ô Edris, Oi, Carlos. Pode concluir, por favor. Então o que eu queria dizer assim, em relação a esses animais que acabaram morrendo lá no Peru, né? Diz respeito a uma quantidade enorme de rãs que são conhecidas como as rãs gigantes de Titicaca, né? Então é uma espécie encontrada lá. E só para a gente ter uma ideia, olha o nome dela como que é complicado, Carlos. Teumatóbios culeus, né? Essa é considerada a maior rã do mundo. Ela chega a atingir até meio metro de comprimento e pode pesar até 1 quilo. Né? Então aí dá grande preocupação da morte desses animais lá na região. Ô Edris, eu vou continuar a entrevista com você, porque a Madeleine Lasco não tem condição. ela deu PT na hora que você disse o nome da rã. Repete, por favor, o nome da rã. Teumatóbios culeus. Só tem nessa região? Só tem na região, isso. É considerada a maior rã do mundo, né? Até Jacques Cousteau, quando fez uma expedição lá para a região nos anos 70, tudo, ele ficou assim impressionado, né? Porque ele tinha já viajado o mundo inteiro e nunca tinha encontrado um anfíbio desse porte, né? Principalmente um anfíbio desse porte em relação a sapos, rãs e pererecas. A gente tem outros anfíbios até maiores, né? Que a gente tem o tritão, que é encontrado na região do Pacífico, tudo. Mas no caso de rãs, essa é a maior rã do mundo, né? Chega quase meio metro aí de comprimento. Agora... E o que aconteceu com esses bichos? É isso que eu ia perguntar, porque eu vi uma reportagem dizendo que esse desequilíbrio aconteceu porque fizeram limpeza em um rio, ou seja, um processo de despoluição de um rio, e isso teria afetado a água e por isso da morte dos animais. O que você consegue dizer sobre? Então, o que realmente aconteceu lá é ao contrário, tá, Carlos? Assim, as autoridades peruanas não estão preocupadas com a poluição que está ocorrendo no rio Coata lá. Ou seja, ele está completamente poluído, né? Existem vários comitês pedindo a descontaminação dos rios, porque esses animais vivem lá, só que as autoridades peruanas não estão dando a mínima consideração para isso. Então o ponto é a não interferência nesse estado totalmente poluído do rio. Isso, então cada dia que passa os rios estão cada dia ficando mais poluídos, a poluição que é trazida das cidades, né, por esse rio, chega até o lago Titicaca e é lá que as rãs são, né, então esses animais, eles respiram pela pele, então com a grande poluição dos rios, esses animais acabam ficando impregnados, contaminados, e quando eles estão fora da água, eles não conseguem respirar e acabam morrendo. Essa pode ser uma das causas que levou à morte essas 10 mil rãs aí. E se a gente for para fazer uma comparação, é aquela velha história que você já tratou aqui inúmeras outras vezes, da poluição no oceano e da tua história com tartarugas, etc., né? É o mesmo caso, é o impacto do homem na natureza levando à morte dessas espécies.
Sim, é isso mesmo, Carlos. A gente vive falando, né? A gente pensa que só acontece aqui no Brasil, mas ainda pelo mundo inteiro as poluições continuam nos rios. E querendo ou não, elas acabam acontecendo nos oceanos. Lá o problema está maior ainda, que já está acontecendo no começo do rio, né? E indo para um lago onde a gente tem uma espécie que só ocorre ali, que está criticamente ameaçada de extinção, né? E alguns povos ainda acabam utilizando isso como fonte de alimento, que a gente sabe que aquela região do Peru ali é uma região onde as pessoas não têm muito recurso, a comunidade que vive ali acaba se utilizando dessa espécie de rã para se alimentar e está provocando um desequilíbrio bem grande. Elas são predadoras de diversas outras espécies. E aí você acabando com a rã, você vai criar um problema muito maior ainda, principalmente de mosquitos e outras pragas que acabam incomodando o ser humano, né? Edris, brigadão. Um abraço. Acabou, Madeleine Lasco. Acabou, galera. Nós voltamos amanhã. Não dá, ô Coquinho, não dá. O Aros, ele exige de mim um esforço sobre-humano. Mas amanhã... Tá explicada a história da perereca que morreu no Peru. Estaremos aqui de volta. Tchau, Madeleine. 4 da tarde, vocês ficam agora com o 3 em 1. Tchau, até amanhã. Às 4 da tarde tem mais.